Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é quinta-feira, dia 20 de janeiro, a igreja celebra a memória de São Sebastião, padroeiro contra a fome, a peste e a guerra. Nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, versículos de 7 a 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Jesus já não podia mais ficar na cidade, já não podia mais pregar nas sinagogas. Como nós temos acompanhado nos últimos dias, o Evangelho relata que Jesus sofreu grande perseguição, sofreu grandes tormentos, foi muito incompreendido e as pessoas, os chefes da lei, os mestres, os doutores, queriam prendê-lo, queriam matá-lo de qualquer forma, para poder assim se livrar de Jesus, que incomodava com seus questionamentos, que incomodava, que trazia ciúme e inveja no coração daquelas pessoas que eram inseguras e que tinham na religião uma verdadeira fé, mas também uma verdadeira doença, a ponto de trocar as pessoas pela religião, pela lei, e de usar a lei para maltratar as pessoas, para ferir as pessoas. Mas, mesmo Jesus tendo se retirado para a beira do mar, a multidão continuava a segui-lo, porque a multidão, o povo, sentia em Jesus algo novo, sentia uma transformação interior a partir de um encontro com Jesus. E por isso Marcos diz que muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, do território de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. As pessoas iam até Jesus graças àquilo que ouviam. A fé vem pelo ouvido. O próprio apóstolo Paulo já havia afirmado isso. A partir daquilo que nós ouvimos e desta palavra que toca o nosso coração, nos sentimos chamados, nos sentimos enviados para ir ao encontro de Jesus, para ir ao encontro de Sua palavra. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Grande era a multidão, e as multidões eram tão grandes que sufocavam Jesus. E ele então se retira numa barca para poder pregar. Às vezes também nós temos que nos retirar um pouquinho no silêncio de nossa casa, do nosso quarto, procurar viver a intimidade com Jesus, colocar um pouco do nosso coração em sintonia com o coração de Jesus, ouvir o que ele tem a nos dizer, fazer um pouco de silêncio. Diz o evangelista Marcos que, com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Tocar em Jesus. Como hoje nós podemos fazer isso? Nos livrar dos males que temos a partir do toque de Jesus. Tocamos a Jesus na nossa vida de oração pessoal, na leitura da palavra de Deus. Tocamos Jesus na Eucaristia, na participação da missa, recebendo o sacramento da confissão, praticando a caridade. São muitas as formas de tocarmos em Jesus hoje. E Ele quer estar perto de nós, Ele deixa-se tocar, Ele deixa-se aproximar. E diz o evangelista que, vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente que não dissessem quem ele era. O mal não conseguia estar na presença de Deus, não consegue estar na presença de Deus.
O bem e o mal não se misturam. Por isso é importante intensificar nossa espiritualidade, a nossa fé, a nossa vida de oração. Erguer a cabeça, respira fundo e segue em frente. Porque se Deus é por nós, ninguém será contra nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.